Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral dessa semana, que vai do dia 15 ao dia 21 de fevereiro, em que a gente tem a tão falada quadratura Urano-Saturno ficando exata entre os signos de Touro e Aquário. Temos também a Lua crescente entre os signos de Peixes e Gêmeos, porque essa semana o Sol ingressa no signo de Peixes. Temos o Mercúrio ficando direto e a quadratura Marte-Vênus também envolvendo os signos de Touro e Aquário. Então, o que temos para essa semana, né? A gente começa a semana com a Lua no signo de Áries, né? Então é ótimo começar a semana com a Lua no signo de Áries, porque é uma Lua de inícios, né? Ainda é uma Lua nova. Dentro da posição dela, ainda é uma lua nova, então é uma lua que tá aí pra gente, pra incentivar esses começos, né, a plantar essa semente de futuro que a gente tem para plantar. E Áries está numa posição no zodíaco em que ele está em bom aspecto com Aquário, né, no aspecto de sexto, ou seja, fazendo bons aspectos com os planetas lá de Aquário, que hoje na segunda-feira, né, que são Saturno, Mercúrio e Júpiter, né. Amanhã ele faz, a Lua faz aspectos benéficos com Vênus e com o Sol também. Então, isso é muito interessante para a gente poder começar a semana. Apesar de ser uma semana de feriado, uma semana de carnaval e etc., a gente está dentro de casa, né? Quer dizer, quem está, vamos falar aqui, obedecendo ou se privando desse carnaval justamente por uma questão de saúde, né, por causa da pandemia, é uma semana que você está em casa, então você pode iniciar várias coisas, né, você tem tempo para começos, para novos começos. E aí o que acontece? Dentro de uma interação Áries, que é ação, e Aquário, que é mente, né, que é raciocínio, que é uma mente mais elevada, que são os planos de futuro, seria a mensagem do tipo assim, bora começar a colocar os planos de futuro para sair do papel deles, né? Você planejou, você revisou seus planos, porque aí Mercúrio está retrógrado em Aquário, né? Então agora está na hora de você começar a planejar como que você vai planejar uma palavra de Saturno, né? Que a Lua em Áries faz um bom aspecto com Saturno. Como que você vai planejar para colocar esses planos em ação, que é uma palavra de Áries, onde a Lua está. E que não sejam coisas pequenas, porque a gente está falando de Júpiter também, né, lá em Aquário. Então são planos grandiosos de futuro. E para isso nós precisamos nos desafiar a mudar, a fazer diferente, né, sair do lugar comum, daquela tão falada zona de conforto, né? É como se fosse um momento que a gente está passando, não é um dia, não é uma semana. Nós estamos passando por um momento de nascimento, né, ou renascimento, em que forças e pressões de quadratura, aí a gente já trazendo o assunto, a quadratura Urano em Touro com o Saturno em Aquário, essa pressão que existe para que se mude. Porque essa quadratura, ela cria um incômodo, ela cria uma dor, né? Toda quadratura, ela tem perfil de Marte. E Marte é, de novo, né, o regente de Áries. Então é para começar alguma coisa, mas é dolorido, né? É como se fosse nascer algo. Toda vez que você... E aí rompe-se, né? É como uma semente que rompe a casca. É como o bebê que rompe para nascer. É como o... que mais que a gente pode falar? Como a borboleta que rompe o casulo, né? Não são movimentos que não causam dor. Eles causam dor justamente pelo perfil Marte da situação, né? Agressivo, de quebra, de rompimento. Mas é para que algo novo, aí Aquário e o próprio Urano em Touro, né, revolucionando as partes internas da gente, faça com que algo novo nasça. Dentro do aspecto com Saturno, seria até aquela imagem que às vezes a gente vê na internet da florzinha que rompe o asfalto para poder nascer em direção ao Sol, né? A natureza que se revela ou se manifesta de uma forma até agressiva diante de um empecilho, de um obstáculo, né? Ela rompe. Então é isso que essa semana traz pra gente, esse rompimento. E, portanto, precisamos ter a consciência de que dentro de uma
de uma concepção em que nós estamos numa lua crescente, em que une o Sol em Peixes, recém-ingressa em Peixes, com uma lua em Gêmeos, de uma alunação que é do signo de Aquário, né? E que aí fala também com essa lua em Gêmeos, em trígono, porque os dois são, tanto Aquário quanto Gêmeos, são signos de ar, mental, raciocínio, né? A gente tem que pensar no seguinte: a questão do obstáculo está na resistência à mudança, na resistência de aceitar o diferente, na resistência em que você se posiciona em um lugar, touro, mantém aquela posição e não muda, né? Da retreta, fala, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E não é por aí, né? É na verdade quando você, aí entra o Sol no signo de Peixes no dia seguinte, né? Porque a quadratura Urano-Saturno acontece na quarta-feira às 16h08, né? E aí na quinta-feira, pela manhã, o Sol ingressa em Peixes, e Peixes dissolve tudo, Peixes dissolve as membranas, Peixes dissolve os impedimentos, Peixes tudo é uma coisa só, e o todo é o tudo é o todo, nós somos a gota no oceano e somos o oceano. Então, a ideia principal que eu queria deixar para vocês é assim: como a gente está no momento de ideias, né, muito mental, raciocínio, Aquário, ideias elevadas, interessantes, diferentes, a ideia não é criar polarização pela resistência à diferença. É justamente o que Peixes fala, que vai muito daquela música Imagine, de John Lennon, né? De não ter fronteiras, de que se a gente conseguir se unir sem as divisões, né? Se a gente vai somar, né? E vai formar conexões. Mas se a gente resistir, se a gente se separar, se a gente polarizar, a gente vai romper essas conexões. Em vez de construir pontes, né, que é uma palavra de Gêmeos aí dentro dessa lua crescente aí que vai acontecer com a lua em Gêmeos e o Sol em Peixes, é muito isso, né? Dissolver esses muros e construir pontes. Parar com as polarizações, porque quando você polariza, eu fico com a minha ideia, você fica com a sua. Né? E aí eu resisto à sua ideia, você resiste à minha. E nesse sentido, não há adição, só subtração e rompimento, desconexão em vez de conexão. Então o que a gente precisa nesse momento, né, inclusive porque nós teremos no mesmo dia da lua crescente uma quadratura de Marte em Touro, né, resistindo lá na sua posição, e Vênus em Aquário, falando venha, conheça o mundo diferente, liberto e mais em que você pode fazer novas escolhas, né? Sugerindo pra gente isso, né? Não é na briga, não é na polaridade, não é na resistência em ouvir o outro, que se criam conexões. É justamente o contrário. E essa semana, com essas duas quadraturas que nós temos, que é Urano em Touro fazendo uma quadratura a Saturno em Aquário e Marte em Touro fazendo uma quadratura a Vênus em Aquário, é justamente isso. É a união que faz a força, não é a polaridade. Né? Juntos somos mais fortes, aí o Sol em Gêmeos o Sol em Peixes falando isso pra gente, né? E isso tudo dentro dessa lua crescente aí que fala de Peixes e fala de Gêmeos, o Sol recém-ingressa em Peixes e a lua recém-ingressa em Gêmeos na sexta-feira, traz pra gente a concepção do seguinte: esse momento pode ser um pouco confuso. Né? Pode ser, eu não sei direito o que fazer com tanta informação de repente, né? E isso me assusta, e eu fico com o meu processo decisório um pouco complicado, né? E aí o que acontece? O Sol em Peixes dá a solução para essa lua em Gêmeos, né? Que é tão inquieta, que é tão, vamos dizer assim, ela não para, ela é uma lua em movimento o tempo inteiro. É dirigir com aparelhos. Mesmo que você não saiba a direção, vá em alguma direção. Né? E se tocar também, que às vezes você está perdido porque na verdade você ainda não percebeu que você precisa encontrar uma direção, né? Que faça sentido, né? Numa direção em que a sua mente, o seu coração e a sua ação estejam em sintonia. Às vezes a gente se sente perdido porque não há sintonia entre esses três pilares, né? A gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. E aí, nesse momento, a gente se perde.
E essa quadratura de Sol em Peixes e Lua em Gêmeos vem trazer isso pra gente. Sinta o momento, né? É a hora de, dentro desse nevoeiro que às vezes esse Sol em Peixes coloca na mente da gente, na situação de uma Lua em Gêmeos, né, regida por Mercúrio, que também está retrógrado em Aquário, traz aquela coisa de tipo assim, uau, 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 não sei onde estou, não sei quem sou, não sei para onde vou. E esse momento de estar perdido é porque você já não quer mais ser aquilo que você era. Você quer ser uma outra coisa, mas você está no meio do caminho que talvez você ainda não saiba o que você realmente quer ser, ou fazer, ou pensar, ou sentir, né? Então, não se preocupe se o movimento for de sentimento de estou perdido, né? Outra situação que pode acontecer é uma certa angústia nessa quadratura Saturno-Urano, que traz pra gente a questão de estarmos um pouco angustiados com a situação de não termos tomado algumas decisões anteriormente, né? Porque é a primeira quadratura de 3 quadraturas que vão acontecer esse ano, né? Então, até o final do ano, até dezembro, dezembro é a última que acontece. E aí a gente tá naquela situação do tipo assim, meu Deus, vamos dizer assim, é quando você tá dormindo que o despertador toca a primeira vez, aí você dá uma cacetada em cima do despertador e fala, não, agora eu não quero ouvir isso, mas você já acordou, né? Então já teve o rompimento do sono, já teve o rompimento para que o despertar acontecesse. Pode ser que você não queira ouvir aquilo agora e seja um momento do tipo, por que eu botei o despertador para despertar tão cedo? Né? E aí, isso traz para você um sentimento às vezes de angústia, do tipo, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Tempo é uma palavra de Saturno, né? Que eu não me renovei, que eu não me reinventei e que eu não fluí com as mudanças que eram necessárias fluir na minha vida, né? E aí, a gente sente um aperto no coração, que é aquela velha frase, né? Quem sabe esse peso que você sente aí nas suas costas não são as suas asas que você se recusa a bater, né? Para voar, para poder se lançar a um local mais elevado, né? Então esse momento agora é um momento de nascimento, né? Onde você percebe que tem asas, que você percebe que pode voar, né? E aí às vezes você pode falar assim, nossa, por que eu não percebi que tinha asas antes, né? E aí não adianta ficar nesse movimento preso a isso, né? Apegado a essa situação de tipo, por que angústias do passado, porque eu não fiz antes? Não adianta. O passado é o passado. Você não pode ir lá mais fazer algo para mudar o hoje, né? A única coisa que você pode ir lá fazer é ressignificar esse passado. Mas fora isso, o que você tem que fazer é despertar logo, né? Levantar da cama no primeiro alarme do seu despertador, para que você possa começar a fazer, porque nós teremos mais 2 quadraturas esse ano. E se você continuar preso ao lugar comum, à zona de conforto, sem se movimentar diante das mudanças que estão sendo colocadas para você, que já foram colocadas e ainda está aparecendo na sua vida, a angústia só vai aumentando, né? E aí, a próxima quadratura será no momento de retrogradação dos planetas. E aí você vai ficar pensando, mais ainda, por que eu não fiz antes, né? E essa semana a gente ainda tem o Mercúrio fazendo ficando direto no signo de Aquário, quer dizer, vamos pra frente agora, começar a pensar, a planejar realmente como que a gente coloca esses planos de futuro aí em ação, né? Não efetivamente colocar eles em ação, talvez, porque Marte ainda tá lá em Touro, devagar e sempre, né? Resistindo a essas mudanças. O Mercúrio ainda estará na sua zona de retrogradação, na zona de sombra que a gente fala, né? Então, talvez agora seja um momento mais de você, tipo assim, sincronizar, né? Settle down, absorver o momento e perceber o que você precisa efetivamente fazer um pouquinho mais para frente, né? Fazer os planos de futuro aí para as próximas, para os próximos momentos do ano, mas já dentro da mente em que você precisa sair do casulo, você precisa quebrar a casca, você precisa criar raízes, né? E a gente tem aí ainda a quadratura do Marte com a Vênus em Aquário, trazendo pra gente que há um desencaixe, há um desencontro, e dentro das relações apimenta um pouquinho, mas não pode exagerar demais, porque senão briga, né? Então precisa respeitar cada um os seus limites e não tentar controlar o outro. E o Sol ingressando no belo signo de Peixes, trazendo pra gente empatia, dissolvendo todas
os obstáculos que a gente possa ter e uma conexão espiritual muito maior, ligando muito a nossa intuição ao nosso processo cognitivo também de percepção das coisas, né? Entendendo que às vezes a gente precisa sentir em vez de tanto raciocinar sobre algo. Tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana, meus contatos estão aqui, curte aí o canal, se inscreve, onde tá inscreva-se e segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Um beijão e visita o site. Tchau, tchau.